E vamos abrir agora em 1 Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, nós vamos ler do verso 12 ao verso 19. Amém, queridos? Todos acharam? Quem não conseguiu pode então acompanhar pela projeção aqui no altar. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês o tema buscando a Deus mesmo em meio aos nossos sofrimentos. Este ano é um ano em que nós temos falado sobre essa temática, que é tempo de buscarmos a Deus. E essa busca não é opcional. Essa busca não é baseada em tempos favoráveis. Esta busca não é porque é fácil buscar. Essa busca não é porque não existam obstáculos que nos impeçam de buscar. Essa busca é um imperativo de Deus, é uma necessidade que o nosso coração e o nosso entendimento deve sempre se atentar, e nós devemos buscar ao Senhor em toda e qualquer ocasião. Mas especificamente, irmãos, eu quero, dentro dessa temática anual que nós estamos trabalhando com a igreja, falar dessa busca em meio aos nossos sofrimentos. Porque uma das coisas mais complexas na nossa caminhada, irmãos, é aquilo que nós tentamos instintivamente evitar, fugir, que é o sofrimento. E parece que o sofrimento ainda fica mais sem razão para existir quando nós estamos caminhando com Deus, quando nós estamos caminhando em direção a Deus, porque logo vem à nossa mente alguns questionamentos. Se Deus é bom, por que Ele permite que eu sofra? Se eu estou buscando a sua presença, porque eu tenho que passar por certas situações de dores, frustrações, momentos de decepções. Afinal de contas, Deus é amor. E muitas vezes, irmãos, por termos um entendimento errado a respeito do sofrimento, esses questionamentos começam a tomar conta da nossa mente. E se nós não soubermos administrar esses questionamentos, eles se tornam barreiras e terminam esfriando, desanimando e nos impedindo de buscarmos a presença do Senhor. O grande problema, irmãos, nisso é porque nós temos uma concepção em que nós não entendemos o valor do sofrimento. Sofrimento para a gente não tem sentido, sofrimento para a gente não tem razão de existir. Nós idealizamos o mundo perfeito e buscamos esse mundo perfeito. E nesse mundo perfeito idealizado, não há espaço para o sofrimento.
Não há espaço para angústia. Não há espaço para dor. Não há espaço para aquilo que para nós é o sinônimo de infelicidade. Se nós idealizamos esse mundo perfeito, e muitas vezes fazemos isso, e até distorcemos o que é o Evangelho por meio da nossa idealização deste mundo perfeito, nós não entendemos o porquê nós passamos por sofrimento. Quando nós olhamos, irmãos, para essa epístola que o apóstolo Pedro escreveu, não só essa, mas também a segunda, essa é considerada uma epístola universal. Pedro não está escrevendo unicamente ou especificamente para uma igreja, para tratar de um problema também específico. Essa é uma carta universal. Foi direcionada para todas as igrejas que existiam naquela época. Como no capítulo 1, verso 1, na sua saudação, ele está afirmando, quando ele disse aos eleitos que são forasteiros, da dispersão, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, ou seja, aonde o Evangelho já havia chegado, e aonde vidas haviam crido nesse Evangelho, e aonde igrejas haviam sido formadas, Pedro está então direcionando a sua palavra a estes forasteiros, a estes que pelo Evangelho entenderam que estão apenas de passagem neste mundo, rumo a Jerusalém celestial. Mas Pedro, irmãos, tem como objetivo, nessa carta, exortar esses irmãos a estarem firmes, mesmo diante dos mais diversos enfrentamentos, e dentre esses, o sofrimento. Mesmo diante do sofrimento, Pedro tem como objetivo dizer que a igreja tem que estar firme, que a igreja tem que buscar a Deus, que a igreja tem que ser sal e luz dessa terra, que a igreja tem uma caminhada contrária a um sistema. E aqui, irmãos, nesse trecho que nós acabamos de ler, que é o capítulo 4, do verso 12 ao verso 19, o apóstolo Pedro, irmãos, especificamente está falando aí a respeito do enfrentamento do sofrimento. E aqui nós podemos trazer para a nossa vida, então, 4 lições importantes para buscarmos a Deus, mesmo em meio aos nossos sofrimentos. São essas lições que norteiam a nossa caminhada. São essas lições que nos ensinam a lidar com algo que instintivamente, conforme eu falei, nós estamos fugindo. Se depender de nós, nós vamos evitar, porque não faz parte daquilo que nós idealizamos. Mas o que é que Pedro vai apresentar à igreja? Em primeiro lugar, a primeira lição que nós temos aqui, Pedro vai dizer aquilo que é bíblico, aquilo que não era novidade, irmãos, nos ensinos de Jesus, aquilo que não é novidade para quem encara a realidade da vida. Pedro afirma que o sofrimento na nossa caminhada é algo inevitável. Diga ao seu irmão, sofrimento é algo inevitável. Não tem como nós vivermos esta vida e não passarmos por momentos de sofrimento. Nós não vamos viver o tempo todo sofrendo, mas também vai existir momentos de sofrimentos. E veja o que Pedro vai dizer no verso 12. Ele vai dizer, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A primeira coisa que Pedro está nos ensinando aqui, irmãos, são os nossos estranhamentos em relação ao sofrimento. A palavra que Pedro diz aí, não estranheis, no original grego, significa não fique surpreso, não se espante. O Evangelho, irmãos, não é uma utopia que nos tira da realidade. O Evangelho, pelo contrário, irmãos, nos mostra a realidade da vida. O Evangelho, irmãos, mostrando a realidade da vida, o que ele vai nos revelar? Que Deus não nos livra do sofrimento, mas nos livra no sofrimento. É exatamente, irmãos, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles sabiam
que, diante de um desafio imposto pelo imperador, deles renunciarem à fé, eles não renunciariam. Não importasse qual fosse a intervenção de Deus, se Deus haveria de livrá-los ou não, eles não estavam com medo de enfrentar a dor e o sofrimento. E Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. Pedro está dizendo, veja, o Evangelho nos revela que Deus não veio a nós para nos livrar dos nossos sofrimentos, mas Deus veio a nós para estar conosco em meio aos nossos sofrimentos. Por isso que o cristão verdadeiro, ele não pode estranhar uma coisa que faz parte da realidade da vida. As pessoas, irmãos, e principalmente este mundo, dentro de uma filosofia hedonista, pragmática, imediatista, que coloca a felicidade de uma forma distorcida, as pessoas lá fora é que cada vez mais elas não estão encontrando sentido nas dores e nos sofrimentos. As pessoas não estão tendo mais resiliência, porque nós vivemos um mundo em que tudo é muito fácil, tudo está muito automático, e porque a gente não encontra também uma fórmula, porque a ciência, porque a tecnologia não nos ajuda também a descartar de uma forma rápida o sofrimento. E por mais que o homem, irmãos, na sua inteligência dada por Deus, ele possa resolver muitas coisas da sua vida, existe algo que ele não consegue alterar, que é justamente anular o sofrimento, que é justamente acabar com aquilo que nem o Evangelho na vida da gente prometeu que não iria existir. O que é que Jesus declarou, irmãos, nosso amado Mestre? Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. E Jesus diz, no mundo tereis aflições. Jesus está falando, vocês são os meus discípulos, vocês estão guardados por mim, vocês têm a minha paz, mas significa que vocês vão passar por o quê? Por aflições, por sofrimento, por angústias, por momentos difíceis. Mas ao mesmo tempo Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A esperança do cristão, em meio ao enfrentamento do sofrimento, é saber que Deus está conosco, e nós vamos passar todas as lutas, nós vamos passar todas as adversidades, nós vamos passar os momentos mais difíceis, mas a nossa vida vai estar preservada, porque o Senhor é conosco. Mas o texto, irmãos, revela que não só Pedro está falando, usando essa palavra, que nós não podemos nos surpreender, não podemos estranhar, não podemos estar espantados por aquilo que surge no meio de vós, mas o apóstolo Pedro vai usar a expressão fogo ardente. Em algumas outras traduções diz ardente provação. Pedro está falando aqui daquilo que a igreja estava vivendo. A igreja estava vivendo um sofrimento profundamente intenso, um sofrimento angustiante. A igreja, irmãos, primitiva, a igreja que, na verdade, havia abraçado a fé em Cristo Jesus, era uma igreja em que muitos eram deserdados, muitos estavam abandonados, muitos tinham o seu comércio sabotado, muitos tinham prejuízos em todos os aspectos da sua vida. Era um fogo ardente, além das perseguições religiosas, para que eles então negassem a fé. Havia perseguição política e havia perseguição religiosa, ao ponto que o verdadeiro cristão tinha, quando aceitava Jesus, em perda todos os seus direitos como cidadão. E Pedro vai usar essa expressão, irmãos. E veja que, na sua grande maioria, aqueles a quem Pedro está se direcionando, essas igrejas espalhadas, eram formadas por gentios. Os judeus
na sua história de vida, até os dias atuais, eles têm uma história de lidar com o sofrimento, de lidar com guerras, de lidar com conflitos, ao ponto que culturalmente existe uma resiliência. Já o gentio não. Para os gentios, o sofrimento era uma coisa terrível. E Pedro está dizendo, para a igreja do Senhor, formada por judeus, mas principalmente por gentios, não estranhe, não fique surpreso. O fogo ardente que está surgindo é a provação. E aí Pedro está aqui, irmãos, mostrando para nós que essas provas, essas dificuldades, aquilo que Deus disse que nós vamos enfrentar, é também uma ação dele na nossa vida. Nós temos, irmãos, a mania de fazer uma dicotomia, em que nós achamos que tudo que é de ruim vem do diabo. E tudo que é de bom, e bom segundo o nosso conceito, não é o conceito de Deus, é o nosso conceito. O nosso conceito de receber coisas boas é só receber aquilo que é prazeroso, é só receber aquilo que não implica em dor. Mas até em meio ao sofrimento, a bondade de Deus está se manifestando em nossa vida. O salmista declarou, foi bom ter passado pela angústia. Foi bom ter passado pela tribulação. Foi bom ter sido provado, para que eu pudesse observar os teus mandamentos. Toda e qualquer situação difícil que possamos estar passando, irmãos, em última instância, tem um propósito de Deus na nossa vida. Tem a permissão de Deus. Nós sabemos que não parte de Deus, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Mas esse Deus bom é capaz de usar até aquilo que nós classificamos como sendo ruim, como aquilo que nós queremos evitar, como algo que se transforma bom também na nossa vida. Então as perdas, as perseguições, as provações, aquilo que estava acontecendo à igreja e aquilo que acontece muitas vezes na nossa caminhada, irmãos, é a prova de Deus. É Deus nos provando. Se você abrir no Salmo 66, no verso 10, e eu vou pedir para Emanuel também colocar os textos bíblicos aqui atrás. Salmo 66, versículo 10, você vai ver claramente o que o salmista falou a respeito das provas de Deus na vida do seu povo. O salmista declarou, pois tu, ó Deus, nos provastes. E ele usa uma expressão, irmãos, que é aquilo que Pedro está falando aqui no texto, no verso 12. E tu nos acrisolastes, como quem se acrisola, como quem acrisola a prata. Deus está nos colocando, acrisolar significa o quê? Colocar o material. E aqui no caso, o salmo está falando da prata, pode ser também o ouro, colocar aquilo que é valioso no fogo para se tornar ainda mais valioso. Colocar no fogo para que as impurezas sejam retiradas e aquilo se torne ainda mais precioso. Nós vemos aqui, irmãos, que as provas que nós passamos em nossa vida, elas precisam ser vistas com o propósito de Deus. Quantas vezes nós oramos, como o apóstolo Paulo orou? A Bíblia diz que 3 vezes ele colocou a sua dor, que ele classificou como sendo espinho na carne, que ele chamou também de mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. 3 vezes Paulo disse, eu busquei ao Senhor, eu apresentei diante de Deus essa dor, eu apresentei esse problema que me incomodava diante do Senhor. E a expectativa de um homem de Deus, de um homem de oração, é que Deus ouvisse e retirasse aquela dor. E a resposta que o apóstolo Paulo tem da parte de Deus é, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder vai se aperfeiçoar em meio que a sua fraqueza. Paulo estava sendo provado.
Paulo estava no fogo, Paulo estava sendo purificado. E quando nós olhamos o contexto, irmãos, Paulo entende o porquê daquele espinho na carne, daquele incômodo. O contexto vai dizer, para que não me ensoberbecesse, porque Paulo fala na terceira pessoa, mas está falando de si mesmo, que conhecia um homem que foi ao terceiro céu e que viu coisas que não eram para ser divulgadas aqui na terra. E aí Paulo vai dizer, mas para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. A prova de Paulo, irmãos, o estava purificando da vaidade. A prova de Paulo, irmãos, estava purificando da soberba. É o que Deus faz. Mas o que é que Deus responde ao apóstolo Paulo? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa em meio à sua fraqueza. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele diz, de boa vontade, me gloriarei nas perseguições, nas tribulações, nas injúrias, nas situações mais difíceis, porque quando eu me enxergar fraco, aí que eu sou forte, porque o poder de Deus vai estar sobre a minha vida. Uma igreja que é provada, irmãos, não significa que ela vai ser destruída. Uma igreja que está na fornalha não significa que ela vai ser consumida. Ela vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida e sustentando a sua caminhada. Mas a segunda coisa, irmãos, que o apóstolo Pedro nos ensina aqui, nessa questão do sofrimento, que a partir do momento que nós aprendemos que nós não temos que estranhar, nós devemos então ter uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova maneira de encarar o sofrimento. É aquilo que ele vai dizer no verso 13, quando ele usa a expressão, pelo contrário, ao invés de estarem estranhando e no estranhamento estarem reclamando, se achando injustiçado, achando que tem uma coisa errada, que foi iludido, porque muitas pessoas estão assim, muitas pessoas estão desistindo do Evangelho, porque criaram a ideia errada do Evangelho, criaram uma ideia que o Evangelho vai ser uma facilidade na vida dele, e aí quando ele enfrenta as dificuldades, vem o estranhamento, o que ele faz? Começa a murmurar, começa a reclamar, só pensa em desistir, e muitos infelizmente desistem. Mas o que é que Pedro está dizendo? Pelo contrário, ao invés de sermos tomados pelos sentimentos desta angústia, ao enfrentarmos o sofrimento, o que nós temos que fazer? Pedro vai dizer, alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. As tribulações da vida, irmãos, nos fazem ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Agora é interessante, irmãos, nós entendermos que sofrimento é esse. Não é o sofrimento vicário, não é o sofrimento em que Jesus escolheu morrer por nós na cruz do Calvário, passar toda a humilhação, no sentido moral e no sentido físico. Não é essa. Nós não estamos participando dessa porque essa só Cristo poderia fazer por nós. O sofrimento que nos faz ser coparticipantes daquilo que Cristo sofreu é o sofrimento de quem não é desse mundo. Jesus veio a esse mundo, mas não era deste mundo. Jesus veio a este reino, mas ele disse, o meu reino não é deste mundo. É aquilo que ele orou na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João. Senhor, ó Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que livre do mal. O sofrimento, irmãos, que nós somos participantes, é o sofrimento de quem está andando na contramão de um sistema. Todas as vezes que nós sofremos por causa da nossa nova vida, do nosso novo estilo de vida, dos nossos valores, nós estamos sofrendo e participando desse sofrimento que Cristo sofreu. Lembra que Jesus falou? Se chamaram o senhor da casa de Beelzebul, de endemoniado, o que é que não vão dizer de vocês? Por que nós estranhamos quando nós somos perseguidos? Porque nós estranhamos quando nós somos escanteados
por causa dos nossos valores, por causa do nosso posicionamento, por causa do nosso estilo de vida. Por que nós estranhamos? Porque nós estranhamos quando uma porta se fecha, justamente porque a gente quis fazer uma coisa honesta, segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do mal. Por que nós estranhamos? E aí Jesus vai deixar claro: Ele é amor, Ele é aquele que veio para unir, mas existe um contexto em que Jesus disse que o verdadeiro discípulo de Jesus, quando está conectado com Ele, aí essa união faz com que haja divisões. E Jesus vai dizer, a começar da própria casa. A espada começa na própria casa. É quando dentro do lar, alguém perde a visão do reino, mas o outro continua firme na visão do reino. E quem perde a visão do reino, irmãos, muitas vezes quer coisas que nada tem a ver com a vontade de Deus. Mas quem continua na visão do reino, permanece firme olhando para Jesus, e isso implica em sofrimento. Mas esse sofrimento o faz co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Muitos aqui, os quais Pedro está escrevendo, desses irmãos espalhados por todas aquelas regiões, foram deserdados. Não podiam ter mais comunhão com a sua família. Não podiam mais frequentar o seu lar de origem, porque tomaram uma posição de servir somente a quem? Jesus Cristo. E Pedro está dizendo, ao invés de estar desanimado, ao invés de você estar se prostrando, ao invés de você deixar essa angústia tomar conta do seu coração, se alegre diante de Deus, porque aquilo que você está participando é aquilo que Jesus também participou, porque Jesus não era desse mundo e nós não pertencemos mais a este mundo. A perspectiva muda, meus amados irmãos, por isso que Pedro está dizendo aqui, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Sabendo, irmãos, que o sofrimento que nós estamos enfrentando é um sofrimento que tem recompensa, que vale a pena. Porque nós não podemos olhar para o processo, nós temos que olhar para o fim da caminhada, e o fim da caminhada é glorioso. O fim da caminhada, irmãos, é a recompensa daquele que permanece fiel e fiel até a morte. Mas a terceira coisa, irmãos, que o apóstolo Pedro nos ensina aqui nesse texto, a respeito do sofrimento, é o discernimento que nós precisamos ter em sua causa. Veja do verso 14 até o verso 16. Pedro chama a atenção, irmãos, para aquilo que é bíblico. A Bíblia, quando fala sobre sofrimento, que é inevitável na caminhada humana, a Bíblia vai dizer que existem dois tipos de sofrimento. E é importante nós sabermos discernir que tipo de sofrimento nós estamos passando. No verso 14, Pedro vai dizer, se pelo nome de Cristo sois injuriados, Pedro vai dizer, esse sofrimento é o sofrimento da bem-aventurança que Jesus falou, a última bem-aventurança. Bem-aventurado sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus diz, alegrem-se e exultem, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. E aí Pedro está dizendo, que tipo de sofrimento vocês estão passando? Que tipo de angústia é essa que está desanimando ou tentando desanimar o coração de vocês? Porque se for o sofrimento de um bem-aventurado, sobre vocês repousa o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus. Somente, veja meus irmãos, somente quem nasceu de novo, somente quem é nova criatura participa desse sofrimento. Somente. Somente o verdadeiro cristão participa desse sofrimento. E com respeito a esse sofrimento, Pedro vai dizer no verso 16, não se envergonhe,
Não baixe a cabeça, pelo contrário, glorifique a Deus. Esse sofrimento é motivo de orgulho. Esse sofrimento é um privilégio que Deus está nos dando. Meus irmãos, nós não éramos dignos nem de sofrer por causa de Jesus. Quanto mais ser beneficiados por este nome. O problema é que nós somos tão egoístas que nós achamos que o Evangelho é apenas o benefício. O Evangelho são as bênçãos, mas o Evangelho também é o resultado de uma renúncia. O Evangelho, irmãos, é a mão de Deus suprindo as nossas necessidades, mas também a mão de Deus nos colocando em situações difíceis, mas a sua graça nos sustentando. E o apóstolo Pedro está dizendo, vocês estão passando tudo o que vocês estão passando, isso é um privilégio. Você já olhou para o seu sofrimento por causa de Cristo e disse, que privilégio? A gente consegue fazer isso, irmãos? Que privilégio. Minha semana foi atribulada. A minha semana foi horrível. Fui perseguido no trabalho. Meus vizinhos se levantaram contra mim. Tudo conspirou para me tirar do sério. E você está consciente. Por quê? Porque eu estou firmado em Cristo. Porque eu estou sendo luz e sal desta terra. Porque eu estou em oração. Porque eu estou seguindo a Jesus Cristo. A gente faz isso? Não, pelo contrário, meus amados. O que a gente faz no final da semana, pela ideia errada que nós temos é, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu orei, eu jejuei, eu fui a todos os cultos, eu procuro andar corretamente, por que eu estou passando por isso? E veja, irmãos, que é justamente o olhar errado que faz com que a gente, ao invés de alimentar sentimentos bons, comecemos então a alimentar sentimentos errados. Tristeza, angústia, parece que Deus nos abandonou, parece que não vale a pena permanecer fiel. E o apóstolo Pedro está falando justamente ao contrário, meus irmãos. O apóstolo Pedro está falando para uma igreja que tinha que estar firme em Deus, que não tinha que parar e esperar os problemas serem resolvidos para prosseguir a sua jornada. Pedro está dizendo, a jornada é assim, é em meio a problemas, é em meio à fornalha, é em meio ao fogo ardente que surge no vosso meio, mas olhe para o Senhor, se alegrem em Deus, se fortaleçam na graça e no poder que vem do alto. Pedro, irmãos, fala sobre esse sofrimento, que eu chamo do sofrimento dos regenerados. Mas tem um segundo sofrimento que Pedro está falando aqui. Por isso que nós temos que aprender a ver a causa. O sofrimento resultante da nossa natureza decaída, das nossas desobediências. Olha o que ele diz aí no verso 15. No verso 15 ele vai dizer, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócios de quê? De outro. Qual é a razão do nosso sofrimento? Numa sociedade, irmãos, em que cada vez mais as pessoas se tornam só vítimas, só reclamam, só se acham injustiçadas, só se acham desprezadas, só se acham coitadinhas, esse discernimento está sendo cada vez mais difícil. Eu tenho visto, irmãos, pessoas sofrerem, e o sofrimento é consequência das suas ações erradas, de não andar conforme os mandamentos de Deus, mas a pessoa já está com a mente tão cauterizada, que ela acha que está sofrendo por causa de Cristo. E alguns estão dizendo, Deus é injusto. Não, Deus é justo. Se eu estou andando errado, eu não posso receber uma coisa boa. O caminho da transgressão, irmãos, é o caminho da morte. O caminho da desobediência, irmãos, é o caminho do sofrimento.
O caminho de quem não quer ouvir o conselho de Deus e se colocar debaixo do conselho de Deus é o caminho da dor, é o caminho da angústia. O caminho de seguirmos o nosso próprio coração é o caminho da angústia, é o caminho da vergonha. E Pedro está dizendo, a razão pela qual vocês deveriam estar tristes, envergonhados, desanimados, era se esse sofrimento fosse ou tivesse como causa a desobediência. Às vezes, irmãos, nós reclamamos porque estamos obedecendo e não nos atentamos para nos arrependermos quando estamos desobedecendo. Quando nós obedecemos e sofremos, a gente acha injusto. Quando a gente desobedece e sofre, a gente acha que uma coisa anormal está acontecendo. E Deus, irmãos, sendo justo juiz, traz a justa medida para cada um de nós. Uma coisa que é muito importante, irmãos, nós termos consciência. E ter consciência, entenda, irmãos, ter consciência não é ter uma inteligência fora do comum. A consciência bíblica, irmãos, tem a ver com quebrantamento do coração. Quando a Bíblia fala sobre mente, ela fala sobre a nossa maneira de estarmos diante do Senhor, sobre essa relação. Toda consciência bíblica é a consciência nossa na nossa relação para com Deus. Não é o que eu acho que é certo ou errado. Não é o que eu defino como sendo bom ou não para mim, mas é a minha consciência diante da palavra de Deus. E todo aquele que mantém a sua consciência em Deus, ou seja, diante da palavra de Deus, quando ele erra, quando ele falha, quando ele está sofrendo por causa da sua natureza que ainda está sendo restaurada, ele sabe a causa. Veja, irmãos, Salmo 32, versos 3 e 4. É o salmo de confissão. É Davi declarando a sua vida diante de Deus. Mas enquanto ele não confessou o que ele estava guardando, ele sabia porque ele sofria. Ele sabia porque ele se angustiava. No Salmo 32, verso 3 e 4, Davi declarou: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Veja, irmãos, Davi fez algo que ficou só entre os mais íntimos ali em Israel. A nação de Israel não soube o que o rei fez. Ficou guardado, ficou escondido. E por mais que ele guardasse, por mais que ele escondesse, ele não teve paz. Um só dia ele não teve paz. Eu imagino, irmãos, Davi tentando dormir e não conseguindo dormir. Eu imagino, irmãos, Davi andando para cima e para baixo, indo fazer os seus afazeres do dia a dia, e as cenas daquilo que ele havia cometido vindo à sua mente. Só não acontece isso quem tem a mente cauterizada. Só não acontece isso quem é ímpio e não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, ele pode até pecar, mas ele sabe que a sua mente, diante de Deus, vai incomodá-lo até ele confessar o seu pecado. Porque ele não vai ter paz. E Davi vai dizer, no verso 4, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A minha vida estava acabada. Quem era Davi? Rei, mordomia de reinado, ainda mandando em todo mundo, ainda comandando todo Israel, mas a sua alma estava acabada. A sua alma estava derrotada. A sua alma havia conhecido a maior derrota. Um homem que saiu e não se intimidou diante de um gigante filisteu na sua juventude, agora estava no chão, porque ele estava sentindo a mão do Senhor pesar sobre ele. E a pior coisa do mundo, irmãos, é a mão de Deus sobre a nossa vida.
A pior coisa do mundo, irmãos, mais angustiante, é a mão de Deus sobre a nossa vida. É por isso que quando alguém peca, ou quer viver no pecado, porque se emaranhou com o pecado, e tem dificuldade de sair do pecado, a primeira coisa que ele vai fazendo é se afastar da igreja, é se afastar de ler a Bíblia, é se afastar de orar, porque esses objetos, esses elementos, são aqueles que mantêm a nossa consciência em Deus. Aí as pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão procurar amizades que vão aprovar a conduta errada, lugares que vão aprovar a conduta errada, situações que vão mais cauterizar a mente e o coração do que confrontar. Porque quando nós estamos diante de Deus, o que acontece, meus amados irmãos? Nós somos confrontados. No Salmo 51, Davi, ainda nesse processo de confissão, verso 3, ele vai dizer: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está o quê? Sempre diante de mim. Qual é, ou qual tem sido a causa do nosso sofrimento? É por causa de Cristo? Ou é por causa do esfriamento do nosso coração em relação a Deus? E nós estamos resolvendo viver a vida à nossa maneira. Se estamos resolvendo viver a vida à nossa maneira, esse sofrimento não glorifica a Deus. Esse sofrimento não é razão de alegria. Esse sofrimento é razão de tristeza. Mas em quarto e último lugar, irmãos, o que nós aprendemos com o sofrimento? Por isso que mesmo em meio ao sofrimento nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós aprendemos, irmãos, que o sofrimento é o elemento que Deus cura o seu povo, mas também traz julgamento sobre o ímpio. Olha para os versos 17, 18 e 19. No verso 17, Pedro faz uma advertência séria à igreja. Ele vai dizer: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Porque ao mesmo tempo, irmãos, que haviam irmãos sofrendo por causa do Evangelho, haviam aqueles que sofriam por desobedecer o Evangelho. Por isso que Pedro fez questão de fazer a separação, para que cada um tivesse consciência da causa. Porque se isso se misturar no nosso meio, se a gente perde a consciência bíblica de estarmos diante do Senhor, nós vamos achar que os nossos pecados não são causa de sofrimento. Nós vamos reclamar, inclusive, mesmo errados e afastados de Deus. Nós vamos querer que Deus venha nos abençoar, quando na verdade Ele está agindo para nos curar. Porque ao mesmo tempo, irmãos, que o sofrimento está aperfeiçoando, é o fogo ardente provando, e a ideia de prova é essa, aperfeiçoamento, esse sofrimento também está limpando, está corrigindo, está purificando. E a pergunta que nós devemos fazer é: quando sofremos pelos nossos erros, agradecemos a Deus? Porque, meus amados irmãos, se a gente não sofresse por causa dos nossos erros, nós nos afastaríamos de Deus. O sofrimento consequente do nosso pecado é para o nosso arrependimento. A Bíblia diz, Paulo escrevendo em 2 Coríntios, que a tristeza de Deus, que é o sofrimento, a dor que Ele causa, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Existem dois tipos de tristeza. A tristeza em que Deus está fazendo o que fez com Davi, quando Davi diz: a tua mão pesava sobre mim todos os dias, e o meu corpo se sentiu enfraquecido.
Se você for ver então o outro versículo, o versículo posterior, Davi vai dizer: confessei-te então os meus pecados, e diante de ti não mais os ocultei. Davi só teve alívio quando confessou, quando foi congruente com o Senhor. Porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê, meus irmãos? De toda injustiça. Então o sofrimento é a cura de Deus. Veja que Pedro vai dizer: por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, porque é a ocasião, melhor dizendo, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se a gente que tem o Espírito Santo, a lei de Deus, os mandamentos, estamos dentro de uma comunidade que forma princípios morais segundo a vontade do Senhor, quando somos corrigidos em nossos erros, estranhamos. E o ímpio, que o coração é duro, que não quer aceitar isso. Agora, irmãos, para pensar na sociedade que nós estamos vivendo, na inversão de valores, em que alguns estão assumindo valores dentro da sua sexualidade, dentro daquilo que eles acham que é a felicidade. Quando você vai falar qualquer coisa para uma pessoa dessa, você se torna a pior pessoa do mundo. Sabe o que é isso? É o que Pedro está dizendo. Se para nós, próximos do Senhor, tendo o Espírito Santo falando ao nosso coração, a gente estranha, mas Deus está nos corrigindo, dói, mas é uma dor para o nosso bem, é a nossa correção, é porque Deus está mostrando o seu amor, o seu zelo por nós. O que será do ímpio? O juízo, irmãos, de Deus, nada mais é do que a manifestação da sua justiça contra toda a impiedade. Deus, irmãos, é amor, mas Deus é santo. E a santidade de Deus, irmãos, é o atributo que norteia todos os outros atributos de Deus. Deus tem um amor que é santo. Sabe o que é o amor santo de Deus? É um amor que é separado. É um amor que não tem nada a ver com o nosso amor. É um amor que não tem nada a ver com os valores que nós construímos a respeito de amar o outro. O nosso amor, ou ele é egoísta, a gente só pensa na gente, deseja o objeto e é do nosso jeito, ou o nosso amor é permissivo, é assim mesmo, coitado, bichinho, deixa do jeito que está. E tem muita gente, irmãos, construindo isso. Não, Deus é amor, Deus não vai me julgar por essa situação. O amor de Deus é santo, o amor de Deus é separado, o amor de Deus é diferente. Deus tem uma justiça santa. Significa uma justiça, irmãos, que não é corrompida. Existe uma justiça, significa, irmãos, uma justiça que não favorece o errado. Apesar de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, e nós, pecadores, sermos pela fé justificados, Deus continua sendo contra toda impiedade. E a Bíblia diz que Ele não tem por inocente o culpado, Ele continua sendo justo. A obra da cruz não anula a sua posição de supremo e justo juiz. Veja o que Davi disse, irmãos, quando está confessando o seu pecado, que o Senhor era justo no que ele falaria a respeito de Davi e como ele julgaria Davi na sua condição de pecado. E Davi começa a dizer: Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei, de tal maneira que será justo no teu julgar. E aí Davi lembra, nesse momento da sua condição de pecador, quando ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Davi começa então a voltar para si e começa a ver: eu, por mais que tenha sido usado por Deus, por mais que tenha me tornado um homem segundo o coração de Deus, por mais que tenha vencido tantas guerras, por mais que tenha construído essa popularidade imensa, por mais que eu tenha sido um rei
que através do meu reinado muitas coisas benéficas aconteceram, por mais que as pessoas também temeram a Deus pelo meu exemplo, eu sou um pecador. Que consciência, irmãos, que nós precisamos ter, que somos pecadores. Porque às vezes, quando nós somos usados por Deus, nós perdemos essa consciência. Deus nos usa, aí a vaidade sobe para o coração, a gente começa a se achar melhor do que o irmão, porque naquele dia eu fui usado, naquele dia Deus me abençoou, ou através da minha vida alguém foi abençoado. Aí sabe o que Deus faz? Revela as nossas fraquezas, revela as nossas fragilidades, para que a gente volte para si, para que a gente tome consciência de que sem Deus, sem sua graça, nada somos. É por isso que no Salmo 62, Davi declarou: a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios vão bendizer o teu nome. É a tua graça sobre a minha vida. Então, meus amados, nós aprendemos isso. Nós aprendemos que o que Deus faz é essa separação. O sofrimento, irmãos, é essa separação. É essa separação de Deus estar curando o seu povo, mas ao mesmo tempo trazendo sofrimento e juízo sobre os ímpios. E aí, o verso 18, o que é que Pedro diz? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se em meio aos sofrimentos, irmãos, Paulo disse, olha, aquele que quer viver piedosamente, padecerá o quê? Perseguição. E perseguição é o quê? Sofrimento. Quando erramos, Deus vai lá e puxa as nossas orelhas. Isso é o quê? Sofrimento. E Pedro está dizendo, se é dessa maneira que o justo é salvo, como é que o ímpio vai suportar? Como é que o pecador vai prevalecer? E aí nós olhamos, irmãos, para o Salmo 1. O Salmo 1, verso 5, o salmista declarou. É totalmente congruente com aquilo que Pedro está dizendo aqui. No Salmo 1, verso 5, o salmista diz: por isso, por não ter estrutura de arrependimento, por não ter temor verdadeiro no coração, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No meio da igreja, existem muitas pessoas que, apesar de frequentarem uma igreja, serem membros de uma igreja, serem reconhecidos na igreja física, na igreja visível, não pertencem a Deus. Israel, quando saiu do Egito, povos estranhos, vendo os milagres e a maneira como Faraó foi envergonhado, se infiltraram no meio de Israel e foram junto, que a Bíblia chama de populacho. Eram formados por várias outras nações que estavam subjugadas no Egito, e no momento em que o povo de Israel está sendo libertado, esse populacho se junta e diz: é agora que a gente vai, o negócio aqui é bom. Mas a Bíblia diz, irmãos, que na caminhada do deserto, em meio às dificuldades, era este populacho que incitava o povo contra Moisés. E o tempo todo dizendo: olha, está faltando água. Olha, a gente vai parecer no deserto. Ah, o Egito era muito melhor. Sabe por quê? Esse povo, apesar de ver os milagres, esse povo, apesar de ver a provisão de Deus, era um povo de dura cerviz, era um povo contaminado, era um povo perverso. E sabe o que aconteceu? Morreram, pereceram no deserto. É o que a Bíblia diz: o ímpio não vai prevalecer na congregação dos justos. Deus sabe aqueles que pertencem. Não adianta apenas você vir à igreja, não adianta apenas você fazer formalismo religioso. Você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa ter uma experiência genuína com o Salvador, você precisa ter certeza da vida eterna.
Veja o que o apóstolo João nos diz em 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19. João fez uma advertência, irmãos. João diz: filhinhos, esta é a hora derradeira, ou a última hora. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido, pois sabemos que esta é a última hora. E veja o que João vai dizer: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente o quê? Dos nossos. O ímpio não prevalece na congregação dos justos. Quando a glória de Deus vem, quando o operar do Espírito Santo, irmãos, é genuíno, verdadeiro no meio da igreja, Deus começa a separar, Deus começa, irmãos, mostrar quem pertence a Ele, quem não é. E o sofrimento é o instrumento de Deus para isso, para fazer a separação. Se cumpre, irmãos, um velho ditado que diz: o sol que amolece a cera endurece o barro. O sofrimento que está quebrantando o coração dos filhos de Deus está endurecendo o coração dos ímpios, está deixando os ímpios ainda mais revoltados, porque quanto mais revoltado, mais ele se revela quem ele é, e nós vendo quem ele é, nós separamos. Não pertence a Deus, não são dos nossos, são anticristos, estão se levantando contra o Evangelho. Mas vejamos que Pedro encerra no verso 19 dizendo o seguinte: que o foco do cristão em meio a essa travessia do sofrimento, qual é? Verso 19, para nós encerrarmos. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do quê? O sofrimento só nos faz bem. O sofrimento nos aperfeiçoa. O sofrimento nos faz sermos o quê? Sensíveis. O sofrimento, irmãos, não causa revolta, não causa indignação. O sofrimento é o trabalhar de Deus na vida da sua igreja. Nós passamos por ele e nos tornamos melhores. Jó, irmãos, depois de todo o seu sofrimento, declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu te contemplo, agora eu sei ainda mais quem tu és, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode e nenhum dos planos será frustrado. Irmãos, qual é a conclusão que nós fazemos desse ensinamento do apóstolo Pedro para a vida da gente? Quais aplicações nós fazemos? Por que nós devemos buscar a Deus mesmo em meio aos nossos sofrimentos? Por 3 razões. Primeiro, porque Ele está nos aperfeiçoando. Diga ao seu irmão: Deus está nos aperfeiçoando em meio aos nossos sofrimentos. Deus está fazendo a sua obra. Por isso que não é para estranhar, a obra está sendo feita, é Deus trabalhando na vida da gente, é Deus nos tornando melhores, Deus nos aperfeiçoando. Segundo lugar, porque Ele está também nos corrigindo, e as suas correções provam seu amor. O autor dos Hebreus diz: que pai que não corrige o seu filho? Se estais sem correção, o autor dos Hebreus vai dizer no capítulo 12, sois bastardos, sois abandonados, vocês não têm dono, vocês não têm direção, vocês não têm cuidados, porque o verdadeiro pai, o verdadeiro cuidador, em seus cuidados também corrige, também disciplina, também coloca de castigo, também puxa as orelhas. E aqueles que tiveram pais que os corrigiram na sua infância, na sua adolescência, hoje adultos dizem: eu agradeço a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, ou não é?
Eu agradeço por um pai chato e uma mãe chata que eu tive. Eu agradeço por um pai que pegava no meu pé e não me deixou andar com pessoas que eu não tinha discernimento, que iam acabar com a minha vida, que iam me levar por caminhos errados. Eu agradeço meu pai e minha mãe. Ou não é? Deus o tempo todo está nos livrando do mau caminho. Deus o tempo todo está nos livrando do tropeço. Deus o tempo todo está como um pai amoroso, nos corrigindo, fazendo com que a gente, irmãos, não seja destruído. Deus é o Deus que nos ama. Em terceiro e último lugar, irmãos, o sofrimento é a ação de Deus, em que Ele está a cada dia separando o nosso coração do mal para Ele. O sofrimento vai nos tornando cada vez mais santo, cada vez mais dele, onde a sua glória se torna cada vez mais evidente, onde a sua imagem começa a aparecer cada vez mais em nossas vidas. Por isso que em meio aos nossos sofrimentos, nós devemos buscar a face do nosso Deus. Amém?